Cuidado com o cancelamento. Cuidado com o cancelamento. Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo 15, a partir do verso 36. E a palavra do Senhor nos diz assim: A segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé separam-se. Diz assim: Decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grande que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, confiado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém. Cuidado com o cancelamento, cuidado com o cancelamento. A cultura pós-moderna e, consequentemente, a cultura pop normalmente tem trazido novas modas, novos padrões, novos caminhos, né, que ditam comportamento, atitudes, que ditam reações, que são propagadas, né, de uma maneira assim muito intensa, hoje em especial, pela grande comunicação por meio da internet. As redes sociais, as mídias diversas fazem com que novos comportamentos, novas atitudes, novas formas de reagir em relação a esta ou aquela questão são apresentadas, ditadas e tornadas, né, práticas que são assim absorvidas e vivenciadas no dia a dia e manifestas nas formas diversas como podemos nos comunicar. Uma dessas novas maneiras, né, que vem se manifestando, né, nesta nossa cultura tem sido a chamada cultura do cancelamento, né? O cancelamento é um boicote, né? O boicote que é feito nas redes sociais e também, não apenas um boicote, mas uma manifestação contrária, uma repreensão pública para um artista ou uma celebridade de cunho do domínio público das pessoas, de cunho nacional ou internacional, que muitas vezes com uma atitude ou uma fala moral ou politicamente considerada equivocada, é então levada a um verdadeiro tribunal das redes sociais. As palavras ou as atitudes são julgadas, condenadas, e há um verdadeiro linchamento virtual contra aqueles que foram considerados por um determinado padrão estabelecido por um determinado grupo, que aquela atitude, aquela palavra ou aquela reação não eram ou não foram devidas e nem adequadas, e por isso a pessoa é boicotada, é muitas vezes xingada, é muitas vezes bloqueada, enfim. Mas isso não acontece apenas com as celebridades, com os artistas, com os famosos. Também pessoas comuns, né, como nós, que andamos também pelas redes sociais, uma palavra equivocada, uma afirmação não feita de uma forma imprecisa ou indevida, pode resultar em um cancelamento, né, neste boicote, neste até mesmo linchamento pelas redes sociais. Por isso, todo cuidado é pouco, pois um passo em falso pode resultar naquilo que é chamado de cancelamento. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que cancelar pessoas, e quando olhamos não só para as Escrituras, mas para a própria convivência social, nós entendemos que cancelar pessoas nem sempre é algo recomendado, né? Nem sempre é algo bom. Até porque muitas vezes as evidências, as escrituras e as evidências revelam que muitas vezes cancelamos pessoas que Deus quer usar para abençoar a nossa vida em um outro momento. Parece irônico, né? Mas muitas vezes Deus age de uma forma que nos surpreende, usando pessoas que não imaginávamos que poderiam ser usadas para nos abençoar.
pessoas que nós cancelamos, pessoas que nós excluímos da nossa convivência, pessoas que nós deletamos, pessoas que nós, como se dizia lá no passado, lá atrás, riscamos do mapa, não é isso? E muitas vezes é essa pessoa que nós não imaginávamos que um dia viríamos a vê-la novamente, muito menos que elas seriam usadas por Deus para nos abençoar. É exatamente esta pessoa que Deus usa para abençoar a nossa vida. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia fala de pessoas que foram canceladas. Essa não é uma questão da pós-modernidade ou da cultura pop recente, mas nós vemos que o cancelamento faz parte da vida humana desde muito tempo e a Bíblia fala de pessoas que foram canceladas. Uma pessoa que foi cancelada foi José. José, conhecido como José do Egito, ele foi cancelado pelos seus irmãos, pelo ciúme, pela inveja, por atitudes realmente incorretas que José cometeu por ser ainda um adolescente, sem maturidade. Ele começou a contar os seus sonhos e aqueles sonhos foram assim tão fortes, e ele não teve a habilidade para lidar com aquela questão que ele despertou a ira dos seus irmãos. E em dado momento ele despertou até mesmo o aborrecimento do seu pai, dada a sua falta de habilidade. Mas ainda assim, talvez os seus irmãos começaram a alimentar uma raiva muito grande, muito séria, que resultou então numa atitude de cancelamento. José foi vendido, foi mandado para o Egito, fingiram que ele tinha morrido, foi dado como morto, riscado do mapa, cancelado completamente. Mas é interessante, Deus usa exatamente José para abençoar os seus irmãos, para socorrer os seus irmãos, para salvar os seus irmãos e para manifestar aos seus irmãos uma lição preciosa, a lição do perdão, o perdão que ele dá aos seus irmãos depois que os reencontra. A Bíblia então fala de José, que foi cancelado, mas foi usado para abençoar aqueles que o cancelaram. Outra pessoa que foi cancelada foi Abraão. Abraão foi cancelado por Ló, seu sobrinho. Seu sobrinho, mesmo tendo sido abençoado por seu tio, ficou com inveja e ficou de olho no melhor da terra. Ele não teve nenhum escrúpulo em escolher o melhor, quando Abraão, de uma maneira generosa, disse: olha, não vamos brigar, não vamos nos aborrecer, vamos buscar aqui um entendimento. E Ló diz assim: eu quero a melhor parte, me dá o que eu tenho, o que eu quero, e o senhor segue realmente o seu caminho e eu sigo o meu. Mas é interessante, foi exatamente Abraão que mais tarde, pouco depois, ajudou Ló. Quando Ló se viu em diversos apuros, em diversas situações difíceis, foi exatamente Abraão quem o socorreu. Foi Abraão que, mesmo tendo sido cancelado por Ló, ele intercedeu quando do julgamento de Sodoma e Gomorra, uma vez que Ló morava lá. Naquele momento ali, quem intercedeu pela cidade e, consequentemente, pela vida do sobrinho foi Abraão. Abraão abençoou Ló. Abraão foi instrumento de Deus para abençoar e para preservar a vida de Ló. Deus muitas vezes age dessa maneira. Pessoas canceladas acabam sendo usadas pelo Senhor para nos abençoar. Davi também experimentou o cancelamento. Ele foi cancelado por Saul. Saul, o rei, ficou muito chateado, muito aborrecido, porque Davi, sendo jovem, e um jovem que teve várias conquistas e vários êxitos, ele começou a dividir um pouco a atenção com o rei, e Saul então ficou muito zangado e cancelou, não quis nem saber, cancelou Davi, procurou matá-lo, tentou fazer com que ele parecesse uma pessoa traidora, um traidor do rei, perseguiu implacavelmente Davi. Mas é interessante, a história bíblica nos diz que Davi em vários momentos honrou o rei, em vários momentos preservou, ajudou o rei nas suas dificuldades e preservou-lhe a vida em momentos cruciais e honrou Saul mesmo depois de morto. Davi foi bênção para Saul, mesmo Saul tendo agido dessa maneira contra ele.
Interessante, Deus age dessa maneira. Deus usa pessoas que muitas vezes são riscadas da nossa lista para nos abençoar. Mas eu quero me deter um pouquinho mais em outro cancelamento, que foi o cancelamento que João Marcos, sofreu e que tem relação com o texto que lemos ainda há pouco, de Atos, capítulo 15, a partir do verso 36. Quando olhamos para esse texto, nós vemos alguns personagens que que estão predominantes nesse texto. Paulo, Barnabé e o próprio João Marcos são as figuras que aparecem aqui nesse texto. Quando olhamos para João Marcos, o cancelado, nós vemos que João Marcos era um jovem filho de uma família de seguidores do Senhor Jesus. A mãe de João Marcos provavelmente foi uma das seguidoras bem próximas do Senhor Jesus, e as primeiras reuniões da igreja do Senhor Jesus em Atos aconteceram na casa de João Marcos. Marcos provavelmente aprendeu todo o evangelho do Senhor Jesus Cristo diretamente de Pedro. Pode-se imaginar um menino ainda sentado aos pés de Pedro, ouvindo o evangelho, as histórias do Senhor Jesus. Ele cresceu ouvindo as histórias preciosas do Senhor Jesus ao seu coração. Marcos, então, vai crescendo e ele, diante de tudo isso, ele se sente chamado para ser missionário, justamente no ministério, não mais de Pedro, mas no ministério de Paulo e de Barnabé. Portanto, é um jovem que se coloca para servir ao Senhor, um jovem que se apresenta para servir a Cristo Jesus, o Senhor, como missionário. Mas, queridos, quando olhamos para a realidade, nós vemos que João Marcos, era um jovem. E como jovem, ele era instável também. Ele era um jovem instável e a sua instabilidade se torna ainda mais visível quando sob a ótica de adultos que já encontraram, de uma forma ou de outra, a sua estabilidade. Então, nós adultos, quando olhamos para os jovens, nós já estamos assentados, já estamos mais definidos em nossa vida, olhamos para os jovens, suas instabilidades, e aquilo ali tira um pouco a nossa paciência, tira um pouco a nossa tranquilidade. Achamos que eles estão demorando demais a chegarem ao equilíbrio, à estabilidade. Isso traz, portanto, dificuldades para nós e, consequentemente, para eles também. E aí, então, o texto de Atos fala de uma viagem fatídica, de uma viagem que resulta vários problemas, várias situações. O texto, então, fala de uma preparação de uma viagem missionária. Paulo e Barnabé tinham viajado juntos na primeira viagem missionária narrada em Atos. Agora chega o momento em que Paulo e Barnabé chegam a um entendimento. Era necessário voltar àquelas igrejas, era necessário voltar alguns lugares para fortalecer os irmãos na fé. Igrejas organizadas, crentes convertidos, mas precisavam ser alimentados na fé. Resolvem então fazer uma nova viagem. Barnabé então diz assim: vamos levar João Marcos conosco, E quando Barnabé faz essa proposta, começa a confusão. Diz o verso 37, Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. E aí o verso 38 diz assim: mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. Isso quer dizer o seguinte, que Marcos tinha caminhado com eles um certo período, tinha participado de parte da viagem missionária anterior. Mas o que aconteceu? No meio do trabalho, no meio da viagem, no meio da missão, o que acontece com Marcos? Marcos resolve ir embora, podemos dizer assim que a treta começa quando Marcos resolve meter o pé e ir embora. Ele não conclui o trabalho, ele não termina a tarefa, ele não conclui a missão. Não se sabe exatamente o que fez com que Marcos voltasse, saísse e abandonasse a missão e não a completasse.
Saudade de casa? Medo de alguma coisa? Saudade da namorada? Algum tipo de contrariedade, impaciência com os adultos que estavam conduzindo aquela missão? Bem, nós não sabemos e nunca vamos saber o real motivo pelo qual Marcos saiu e deixou Paulo falando sozinho e foi-se embora. O fato é que Paulo, sendo muito sério, muito responsável, muito severo, inclusive, na sua tarefa, na sua obra, ele não aceita esta situação. Não aceita e não perdoa esta instabilidade, este abandono de Marcos. Ele não consegue digerir esta situação, de uma tal maneira que quando Barnabé diz assim, vamos chamar Marcos para ir conosco, vamos levar Marcos junto conosco, num espírito apaziguador, perdoador, de investimento na vida de Marcos, Paulo então diz assim, pera lá, Marcos não anda mais comigo não, não vejo sentido em levá-lo, ele nos abandonou. Ele nos largou falando sozinhos, ele não completou a tarefa, ele não cumpriu, não teve a maturidade para nos acompanhar. Ele não teria mesmo, ele era ainda um jovem e Paulo então diz assim, comigo não vai, comigo não vai. Barnabé é o filho da consolação. Barnabé é aquele homem paciente, aquele homem apaziguador, aquele homem cheio de amor, cheio de cuidados, uns para com os outros. O mesmo Barnabé que descobriu Paulo, ainda Saulo, recém-convertido. Saulo, quando se converteu, e depois se tornou Paulo, quando ele se converteu, ele era perseguidor da igreja, ele era alguém que fazia mal, prendia e até autorizou a morte de Estevão, por exemplo. Então, quando Saulo se converte, quando ele tem esse encontro com o Senhor Jesus e ele vai às igrejas para dizer que ele tinha se convertido, todo mundo sai fora, todo mundo sai correndo. Pode ser alguém que está querendo descobrir quem somos, onde estamos, enfim, para nos prender, enfim. Ninguém quis dar crédito à conversão de Saulo. Aí quem é que cuida dele, quem é que vai ao encontro dele? Barnabé. Barnabé põe a mãozinha no ombro de Saulo e diz assim, chega para cá, meu filho, vamos, eu vou caminhar com você, eu vou ajudá-lo, eu vou abençoar a sua vida, vou discipulá-lo. Esse era o coração de Barnabé, este era o desejo de Barnabé, ver vidas que foram deixadas de lado, largadas, rejeitadas, canceladas, sendo acolhidas e sendo trabalhadas para darem fruto mais adiante. Barnabé então tenta de alguma maneira intervir naquela situação, mas não houve acordo, não houve jeito. E aí o que acontece? O texto diz que Paulo escolheu Silas e disse o seguinte, olha, Barnabé, não dá. Então se você quer levar Marcos, siga o seu caminho, eu vou pegar Silas e vou pelo meu caminho. E aqueles dois homens, servos de Deus, tão importantes na obra do Senhor, se separam, não trabalham mais juntos, deixam a sua parceria. Olha, tem acontecido muito isso hoje. Muitas pessoas têm cancelado. Temos visto cancelamentos mútuos por causa de uma divergência de opinião, por causa de uma divergência de visão, por causa de uma divergência nesta ou naquela área. Um cancela o outro, um não quer mais trabalhar com o outro, um não quer mais investir no outro. Amizades se rompem, parcerias são encerradas, vidas que poderiam ser ou receber investimentos são deixadas de lado. Adultos cancelam jovens, jovens cancelam adultos e a vida vai seguindo partida com pessoas de lado e com valores que vão se perdendo ao longo da caminhada. Nessa altura eu quero destacar pelo menos 3 lições que quero deixar desde já com cada um de nós, com você e comigo, lembrando ao meu coração também. Primeiro, nós devemos perdoar e dar mais uma chance. Devemos sempre perdoar e dar mais uma chance. Todas as pessoas erram e nós também. Todos nós temos as nossas falhas, nossas limitações, nossas dificuldades e nós devemos então sempre, antes de encerrar qualquer coisa, conversar mais uma vez, tentar mais uma vez, dar mais uma oportunidade. Mas muitas vezes, na primeira questão, na primeira dificuldade, fechamos o coração e seguimos em frente. Devemos perdoar,
devemos dar mais uma chance. Segundo destaque, segunda lição que eu quero fazer também com você, é que os jovens devem ser vistos no seu contexto. Os jovens devem ser vistos no seu contexto. Ainda estão se arrumando, ainda estão se construindo, ainda estão se definindo, ainda estão achando o seu caminho. Eu já me assustei muito com determinados perfis de jovens, já me assustei demais, já arregalei os olhos. Hoje, não mais, de forma alguma, de forma alguma. Aliás, meu coração tem sido cada vez mais sensível exatamente por aqueles jovens, adolescentes que parecem mais perdidos, parecem mais sem rumo. Que estão inquietos, andando por vários lugares, várias direções, algumas delas bastante perigosas, é verdade, mas estão buscando alguma coisa, estão buscando algo. E se de alguma maneira tivermos paciência, amor, compaixão, interesse por essas vidas, podemos chegar perto dessas vidas e podemos, com amor e com graça, podemos ajudar essas pessoas, assim como Barnabé fez, chegando perto de Marcos, podemos de alguma maneira ajudar a que eles possam encontrar caminhos, possam encontrar direção e possam construir a sua vida de uma maneira mais segura, mas precisamos chegar perto e acolhê-los. Terceira lição que destaco aqui agora: não vale a pena desfazer amizades e o companheirismo cristão por causa de discussões que podem ser contornadas pelo amor de Cristo. Muitas vezes deixamos o amor de Cristo de lado, nos fechamos em nossas próprias opiniões e preferimos romper, quebrar, fraturar, ao invés de caminhar com o amor de Cristo Jesus. Paulo não teve neste momento esta percepção e preferiu partir com Silas, mas deixando Timóteo de lado. Barnabé, entretanto, acolheu Marcos, acolheu aquele jovem e foi trabalhar com ele, foi realizar a obra do Senhor com ele. Querido, nós precisamos nos comportar mais como Barnabé. Paulo foi um grande servo do Senhor, mas nesse momento, nessa ótica e nesta questão, o nosso exemplo deve ser Barnabé, que não olhou apenas para as deficiências de Marcos, mas ele conseguiu enxergar em Marcos valor, conseguiu enxergar nele razão pela qual investir, voltar a investir naquele jovem, e assim ele procedeu. Quando olhamos então na continuidade, podemos então ver o que aconteceu com Paulo e com João Marcos. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que Paulo, daí para frente, realiza uma obra extraordinária, uma obra fantástica, uma obra muito dura, muito difícil. Paulo sofreu muito, não como castigo de Deus, mas Paulo sofreu porque as tarefas que ele realizou, somente um homem como ele poderia realizar. Somente um homem como Paulo poderia resistir a tantas lutas, tantas barreiras, tantas dificuldades, tantos desafios. Só mesmo um homem como Paulo, moldado por Deus, poderia realizar tudo aquilo que ele realizou. De tal maneira que a sua obra foi muito grande, maior missionário. Foi o homem que melhor sintetizou e cuidou e trabalhou toda a doutrina de Cristo Jesus. Responsável por escrever a maior parte do Novo Testamento, de interpretar a doutrina de Jesus Cristo de uma forma fantástica, maravilhosa, como está registrada na palavra do Senhor no Novo Testamento. Paulo foi uma bênção e realizou um trabalho extraordinário. Terminou seus dias, pelo relato bíblico, na prisão, sofrendo as agruras e as ameaças da execução e da morte por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa da sua fidelidade ao Senhor. E João Marcos, o que aconteceu com João Marcos? Bem, João Marcos seguiu o seu caminho com Barnabé. Barnabé o acolheu, Barnabé trabalhou com ele, Barnabé cultivou tudo aquilo que Marcos havia ouvido de Pedro, todo o evangelho, toda a mensagem de Cristo Jesus. Barnabé ajudou Marcos a elaborar tudo aquilo, a conhecer melhor, a se aprofundar. Marcos, então, se torna o primeiro evangelista,
O Evangelho de Marcos é de autoria deste João Marcos. Um evangelho baseado nos ensinos que ele recebeu diretamente de Pedro. A fonte fundamental do Evangelho de Marcos são os ensinamentos de Pedro. Por sinal, os demais evangelhos, Mateus, Lucas em especial, são evangelhos que foram construídos a partir da narrativa de Marcos. Marcos se torna não apenas um homem de Deus, um jovem que se tornou um homem de Deus, mas ele também se torna um instrumento de Deus para escrever o primeiro dos evangelhos. O evangelho mais curto, mais jovial, mais dinâmico. Um evangelho típico de um jovem que com dinamismo, com objetividade, pôde contar a história do Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É interessante como Marcos cresce, como Marcos se torna uma figura muito significativa para o reino de Deus. De um jovem cancelado para um jovem de grande utilidade na obra e no reino do Senhor. Mas nós podemos cancelar o cancelamento? Devemos cancelar o cancelamento. Queridos, a vida de Paulo, como disse, foi muito dura. Ele trabalhou bastante, enfrentou muitas situações difíceis e a prisão foi visitada por ele muitas vezes. Quando abrimos em 2 Timóteo, Paulo está na prisão. Paulo está já envelhecido, desgastado pela vida. Paulo já não é mais o Paulo do capítulo 15, dinâmico, iniciando um ministério de pregação em muitos lugares. Ele está alquebrado em sua saúde, em sua visão, muito certamente, pelas prisões que já havia sofrido, pelas surras que levou, pelos martírios que enfrentou, por tantas adversidades que ele enfrentou, Paulo já estava alquebrado. A segunda carta a Timóteo revela um Paulo que se prepara para a morte, se prepara para o encontro com o Senhor. É um Paulo que está praticamente sozinho na prisão. Um homem que abençoou tantas vidas, um homem que levou o evangelho a tantas pessoas em tantos lugares. Naquele momento se encontra sozinho, se encontra praticamente só. A única pessoa que está com ele é Lucas, que o acompanha nas viagens, o médico amado. Não tem seus livros, não tem com que se cobrir na friagem da prisão. É alguém que está vulnerável, é alguém que está precisando de ajuda. E o que ele pede nessa hora, escrevendo a Timóteo? A versão da NVT, da nova versão transformadora, registra o pedido de Paulo. O que Paulo pede a Timóteo, dentre algumas coisas, Paulo faz um pedido muito especial e ele diz assim: somente Lucas está comigo. Ele declara assim a sua solidão. Somente Lucas está comigo. E ele complementa dizendo: encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Aquele que não foi útil um dia tornou-se o mais importante em outro momento. Paulo não quis levar Marcos, mas ele pôde ver o crescimento deste moço, deste homem. Ele pôde ver na sua hora quase que final, que poderia ter participado daquele momento. Aquele que ele julgou que não seria útil e por isso ele cancelou, ele viu depois, mais tarde, que era exatamente quem Deus podia usar para abençoá-lo naquele momento tão difícil pelo qual ele estava passando, pelo qual ele estava atravessando. Querido irmão, você que está me ouvindo nessa oportunidade, o meu apelo a você é: não cancele, ajude, acolha. Não cancele, ajude, acolha, faça como Barnabé, que acolheu aquele jovem, abraçou aquele jovem cancelado, ajudou aquele moço a encontrar o seu caminho. Não cancele um jovem ou uma jovem por sua inconstância.
pelas suas incertezas, por aquilo que ora faz e ora deixa de fazer, por aquilo que começou e não terminou. Não cancele um jovem, uma jovem, um adolescente pela sua inconstância. Não cancele pelas dúvidas que demonstra, pelas dúvidas que muitas vezes apresenta. Não cancele também pelas certezas que muitas vezes afirma ter, certezas essas que estão ligadas a questões ideológicas, a questões de identidade sexual, questões religiosas também. Não cancele por causa disso. Acolha, ao contrário, acolha este jovem, este adolescente. Não cancele por causa de uma aparência que muitas vezes assusta, que muitas vezes está fora do seu padrão e às vezes até fora do padrão de todo mundo. Não cancele por causa disso. Acolha, ame, seja Barnabé, chegue perto, chegue junto como Barnabé. Tire dele, tire dela o melhor que ela tem, que ele tem. Apesar de todos os pesares, tem algo muito bom, algo muito especial dentro desta vida, algo que Paulo não conseguiu ver, mas que Barnabé enxergou com absoluta precisão, por isso investiu, por isso amou, por isso demonstrou o seu cuidado com o jovem Barnabé, para que mais tarde Paulo pudesse dizer: encontre e traga Marcos, porque ele me é muito útil, me é necessário, eu preciso dele. Querido, querida, Deus tem muitos Marcos no meio da nossa juventude perdida, sim, de uma juventude perdida, mas em busca de algo, em busca de alguma coisa. Não sabemos nós sabemos o que eles precisam e nós precisamos ajudá-las com o amor que é a marca especial, a marca característica mais reluzente do nosso Deus. Nós precisamos ajudá-las a encontrar o caminho, a encontrar a direção, a encontrar o sentido e o significado da vida. Nós sabemos como fazer isso, sabemos onde pode encontrar isso. Então, sem moralismo, sem autoritarismo, sem julgamentos, sem dedos apontados, nós devemos chegar junto, acolher, caminhar, ajudar a que eles possam encontrar o melhor desta vida e da eternidade. Precisamos agir como Barnabé, junto a muitos Marcos que estão ao nosso redor. Existe algum Marcos aí pertinho de você? Ou que você lembre, que esteja na sua memória, certamente você vai encontrar um Marcos aí por perto. É um jovem, um adolescente, que talvez você olhe e diga assim: meu Deus, esse jovem é muito doido. Está muito longe, está muito perdido, esse jovem larga para lá porque é só dor de cabeça. É exatamente este que precisa ser acolhido, abraçado, porque lá dentro, com certeza, existe muita coisa boa que pode ser feita, trabalhada de uma maneira especial pelo Senhor, o nosso Deus. Só que nós representamos o Senhor. Nós podemos levar presencialmente o amor do Senhor. Nós podemos manifestar a graça do Senhor. Então, olhe em volta. E se você encontrar um Marcos, acolha, abrace, traga para perto de você. Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer maravilhas. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero orar por você e pedir que Deus, de uma maneira especial, o abençoe, para que você seja bênção para algum Marcos que está aí pertinho de você. Querido Deus, nessa manhã, move o nosso coração. Move o nosso coração para a juventude, adolescentes, para os Marcos que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a não excluí-los, não cancelá-los, não retirá-los de nosso meio ou de perto de nós. Mas ajuda-nos a amá-los e a investir na vida deles, na vida delas. Precisam conhecer o Senhor, precisam conhecer a Tua graça e a Tua misericórdia. Então pedimos, usa a nossa vida. Dá-nos, ó Deus, amor, o Teu amor, para que possamos abraçar essas vidas tão queridas. Senhor, nós nos alegramos pelos jovens que estão na igreja, pelos jovens que estão entre nós, pelos jovens que estão vivendo, ó Deus, o Evangelho.
mas o nosso coração se aperta por aqueles que não foram alcançados ainda, por aqueles que precisam da tua graça e da tua misericórdia ainda, que estão buscando, sendo, ó Deus, alcançados pela tua graça, certamente realizarão obras maravilhosas para o Senhor. Então, ó Deus, tira de nós todo o julgamento, toda a impaciência, toda a intolerância e coloca o teu amor em nosso coração para que possamos manifestá-lo a esses jovens e adolescentes que precisam do Senhor, conhecer o Senhor. Precisam, ó Deus, ser amados pelo Senhor, acolhidos pelo Senhor, mas primeiramente por nós, como instrumentos e emissários teus nesta terra. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa os Marcos, abençoa aqueles que têm se sentido excluídos, afastados, abandonados, cancelados. Que a tua graça alcance a cada um. É a oração que faço em nome de Jesus, o Senhor e Salvador. Amém.